Nesse vídeo então eu vou mostrar como instalar o SpaceMax do zero e depois colocar algumas configurações adicionais que eu fiz. Então a primeira coisa aqui, eu vou no meu terminal, só para mostrar que se eu fizer um ls-a no meu diretório de trabalho, não tem nenhum diretório .emacs.d e nem um arquivo .emacs ou .spacemax, né, tá zerado. Se eu abrir o Emacs aqui, vai abrir o Emacs padrão, né, que vem instalado. Obviamente ele já tem que estar instalado, e agora o que a gente vai fazer é converter esse Emacs padrão no SpaceMax. Então a primeira coisa é fazer na página do SpaceMax, clicar aqui em Install, copiar esse endereço aqui para a área de trabalho e colar no terminal, que ele vai clonar o repositório do SpaceMax e já vai colocar isso direto nesse diretório .emacs.d. A partir desse momento, a única coisa que ele está fazendo é copiando os arquivos de configuração. E uma vez copiado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o Emacs. Então já foi clonado, eu vou abrir o Emacs, que agora ele vai me fazer algumas perguntas. Então a primeira, qual que é o estilo de edição preferido? Tem Vim Emacs, eu vou deixar aqui no Emacs. Se você quer fazer uma instalação básica ou completa, eu vou deixar na completa. O tipo de complementação de código, né, tem 3 opções, eu vou deixar no padrão, que é o Helm. E agora ele vai começar a instalar de fato as layers, né, que são os pacotes necessários que ele precisa. E isso vai transformar ele no SpaceMax padrão, né, no SpaceMax como ele vem instalado por padrão. Então, enquanto vai baixando e instalando aqui, o que eu quero mostrar é que nesse diretório, nesse repositório do GitHub, Fernando Maier /SpaceMax, tem algumas configurações que eu fiz para o SpaceMax. A primeira coisa importante é esse arquivo spacemax.l, ele é uma modificação do ponto SpaceMax que ele vai criar agora. Ali automaticamente eu vou substituir esse ponto SpaceMax por esse spacemax.l meu. E outra coisa importante é que nesse diretório private que eu tenho aqui, eu tenho mais 3 layers, né? O SS, o Func e o Polymode. SS e Polymode são uma cópia das layers originais, que eu fiz algumas modificações, né? O SS para uso do R, Polymode o R Markdown, e Func são algumas funções que eu uso. Então o que eu preciso fazer é colocar essas 3 layers aqui dentro do meu repositório .emacs.d/private, que vai ser criado agora, e esses pacotes estão sendo chamados dentro desse arquivo spacemax.l. Então eu vou fazer isso tudo também do zero. Então só para ver se aqui está terminando, ele está baixando, são 90 pacotes. Aí assim que ele terminar de baixar e instalar esses 90 pacotes, eu não preciso fazer a princípio mais nada, eu vou ter a instalação básica ali do SpaceMax, mas o que eu vou fazer já é clonar esse repositório, esse meu repositório com as configurações, e copiar os arquivos para o lugar certo. Então aqui ele já terminou, eu vou fechar o Emacs e vou clonar esse repositório. Então, vou clicar aqui para copiar o endereço e vou clonar esse meu repositório SpaceMax. Tá, então, como a gente viu, dentro desse repositório tem o arquivo spacemax.l e o diretório private, que tem aquelas 3 layers que eu modifiquei. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um copy-paste nesse arquivo spacemax.l para o arquivo que agora existe, que eu vou sobrescrever ele, .spacemax. Então está até perguntando se eu quero sobrescrever, vou dizer que sim. E outra coisa que eu vou fazer é copiar tudo que está dentro daquele private para o private do .emacs.d. Então vou fazer copy-paste "-r" para ser recursivo, o repositório spacemax, private, tudo que está dentro dele, eu quero mandar isso para o .emacs.d
/private, que já existe também, mas não tem nada lá dentro. Então faço essa cópia, a princípio está tudo no lugar certo. Agora o que eu preciso fazer é abrir de novo o Emacs, porque aí sim ele vai identificar que tem pacotes novos para serem instalados, tanto do ESS quanto do Polymode. São vários pacotes, são 82 pacotes, e na verdade aí já inclui também pacotes para o LaTeX, para edição de arquivos HTML, CSV e uma série de coisas. E inclusive já contém também uma layer diferente da padrão para uso do Python. Então, enquanto instala aqui, eu já vou comentar sobre essa layer do Python. Se eu vier voltar aqui no meu repositório, tem aqui uma explicação usando o pacote LPy ao invés da layer Python padrão do SpaceMax. Então, para isso já está configurado no arquivo .spacemax, mas eu preciso ainda clonar essa layer LPy. Ela não é oficial do SpaceMax, ela está no repositório de alguém que fez. Então aqui está o endereço desse repositório. Se eu clicar aqui, vai abrir esse repositório SpaceMax Layers de uma outra pessoa que fez. E aqui na verdade tem várias coisas, mas eu só preciso de uma coisa, que está aqui dentro desse diretório mais lang LPy. Eu só preciso desse diretório LPy, copiar ele para dentro do meu diretório private. Então o que eu vou fazer também depois, eu vou clonar esse repositório aqui e vou simplesmente copiar esse diretório aqui para dentro do meu private. Então, deixa eu voltar aqui. Então eu preciso clonar esse repositório aqui. Vou esperar só terminar de baixar e instalar os pacotes. Ok, então a princípio eu vou fechar aqui o Emacs e vou abrir ele de novo, que vai dar para ver que tem duas mensagens aqui, dois warnings. O primeiro está dizendo que existe a layer SS está duplicada. De fato tá, porque eu tenho a SS do private, que é a minha, que eu acabei de colocar, e tem a SS que já vem com o SpaceMax. Então eu vou simplesmente deletar esse diretório SS que já vem com o SpaceMax. A outra mensagem de aviso é dizendo que tem uma layer LPy, né, desconhecida, declarada no .file. Então é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou deletar isso aqui, né, simplesmente vou remover, e depois eu vou colocar a layer LPy no lugar certo para resolver esses warnings. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no terminal, eu simplesmente vou remover rm-rf .emacsd layers mais lang ESS. Agora ela não vai ser mais duplicada. E outra coisa que eu vou fazer então, como eu falei, eu vou clonar esse repositório aqui só para copiar a layer LPy. Então eu vou dar um git clone. Então, se eu der um ls nesse diretório SpaceMax Layers, né, ele tem aquilo que a gente viu lá no GitHub. Então eu vou fazer copiar recursivo SpaceMax Layers mais lang LPy, é isso que eu preciso para dentro do .emacsd private. Então se eu olhar agora ls.emacsd private, dá para ver que o LPy está aqui também. Então tá o LPy, o SS, Func, Polymode. As outras coisas já estavam aqui, mas isso não importa. Então de novo, vou abrir agora o Emacs, porque ele vai identificar que tem mais pacotes para serem instalados do Python. São 2 pacotes só.
já instalou. Eu vou fechar o Emacs para testar. Então eu vou abrir aqui Emacs teste.r para testar se o ESS está funcionando. Então o que eu vou fazer aqui é ls e vou dar Ctrl Enter, né? Ele vai perguntar aonde que eu quero abrir o R e ele já colocou direto no meu diretório, já enviou o comando. Vou fazer mais um comando aqui, qualquer coisa, rnorm10 y-runif10 e core xy. Então veja que ele está mandando. Se eu apertar Ctrl CP para enviar o parágrafo, ele está enviando todos os comandos para o terminal e mostrando os resultados como seria o esperado. Para testar o R Markdown, eu vou abrir um novo arquivo, teste.rmd, e aí vou começar aqui com YAML, né? Eu vou fazer aqui um title, e aí, quando isso acontece, o que acontece é que ele não está respondendo. Veja aqui que ele continuou como sendo um YAML, ele não identificou que daqui para baixo isso aqui deveria ser. Isso foi porque eu esqueci um símbolo aqui. Pronto, então agora ele identificou de fato que isso aqui é YAML e a partir daqui isso aqui é Markdown. Então aqui eu vou escrever em Markdown um texto aqui. Se eu apertar Ctrl C I, ele insere um chunk e aí veja que ele já identificou que dentro desse chunk ele é o R, SSR. Então vou fazer aqui xrnorm10. Posso mandar também para o terminal yrnorm10. E se eu fizer um core xy, Ctrl CP vai enviar todo o parágrafo. Então, a princípio, essa configuração está funcionando tudo conforme seria o esperado.